Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz o Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema bastante controverso, chamado Por que você continua com dor mesmo tratando a inflamação? Vamos lá, para falar sobre isso, eu preciso que você entenda o paradigma histórico, a evolução dos profissionais de saúde ao longo do tempo, tá bom? Vamos dizer que há 50 anos atrás, todos os profissionais médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, educadores físicos, eles eram ensinados que a dor sempre era proveniente de uma doença, de uma lesão ou de uma inflamação. E isso atualmente é chamado do modelo patoanatômico de atenção à saúde. Isto é, se a minha coluna dói, logo eu tenho algum processo inflamatório nela. Se a minha coluna dói, logo eu tenho alguma lesão estrutural nela. Logo, se a minha coluna dói, eu tenho alguma doença que justifique a minha dor, como um reumatismo, uma espondilite anquilosante, um lúpus eritematoso sistêmico e por aí vai. No paradigma de lesão, a gente vai entender como se fosse uma hérnia de disco. Aí eu vou exagerar, tá bom? Esse é o modelinho da hérnia de disco, onde esse disco aqui está protuberante e obliterando o canal neural por qual esse nervinho passa. E ao obliterar esse canal, não existe só osso, nervo e o disco aqui, existe uma camada gigantesca de ligamentos e gorduras e vasos que também ocupam esse espaço, portanto, é possível que o paciente tenha um problema vascular também, obliterando esse canal. O paciente pode ter também uma alteração chamada lipossubstituição gordurosa, onde há uma alteração da massa muscular no tecido da coluna e ela é substituída por gordura. Só para você ter ideia, a gordura ocupa muito mais espaço do que a massa muscular, beleza? Então, qualquer uma dessas situações pode obliterar esse canal. Esse seria o paradigma de uma lesão, tá bom? Uma lesão poderia proporcionar um processo inflamatório. O processo inflamatório vai gerar edema naquela raiz, né? Vai gerar edema em toda a bainha sinovial desse nervinho amarelo, e esse edema também pode ocupar o espaço pelo qual essa raiz nervosa passa. O processo inflamatório vai gerar mediadores químicos, como citocinas, prostaglandinas, ciclooxigenases 1 e 2, que vão mediar uma sinalização para o cérebro, no qual será entendida como eu preciso reparar aquele tecido de alguma forma. Para tal, o cérebro vai desencadear um processo neurofisiológico chamado de quimiotaxia. A quimiotaxia vai se basear na emissão de macrófagos, de substâncias imunes para aquele tecido supostamente inflamado. O macrófago, ele é uma célula de defesa que vai chegar ali na sua coluna e vai degradar o tecido morto e estimular a produção de colágeno, elastina e fibronectina para aquele tecido discal que estaria lesionado, que estaria inflamado. O que acontece nos três paradigmas? Se o paciente tem uma doença como lúpus, ele vai no reumatologista, se ele tem uma espondilite anquilosante, ele vai no reumatologista, o reumatologista chega lá e passa um bocado de fórmula que geralmente é baseada em corticoide, analgésicos e comumente também é baseada em antidepressivos, como noramitriptilina e outras substâncias derivadas. Essas substâncias vão gerar uma alteração no sistema nervoso central e vão inibir a capacidade interna do seu próprio corpo gerar analgesia, que é o alívio da dor. Sim, você tem uma farmácia interna no seu eixo neuroendocrinológico que faz com que você tenha controle da dor. Gente, só para você ter uma ideia, dor é um sistema de alarme que te faz identificar que tem algo errado. Existe uma doença genética no qual
a pessoa nasce sem dor, nasce sem a capacidade de produzir dor. Então ele não tem esse sistema de alerta. O exemplo básico é um ladrão entra na sua casa, o alarme não dispara, ele rouba tudo, você não tem nem chance de ser acionado pelo alarme para chamar a polícia para evitar um roubo massivo. Quando você volta de viagem, sua casa está vazia, seu apartamento está vazio, porque o alarme não funcionou. Então, as pessoas que nascem com essa deficiência genética, numa proteína específica, que faz com que essas pessoas não sintam dor, essas pessoas, elas não chegam a 10 anos de idade. Por quê? Porque quando essa criança tem uma infecção de garganta, ele não tem dor para avisar para os pais que tem algo errado e ele cria um edema de glote, uma sepse e morre. Então, dor, tudo bem, não é normal, mas é comum de ser sentida e a dor geralmente está te avisando que algo está errado, não no lugar onde dói. Isso se você não sofreu o trauma que é do acidente. A dor é um alarme para te dizer que tem algo de errado, algo que você está detectando como ameaça na sua vida, no seu contexto, no seu trabalho, na sua família, no seu relacionamento, na sua atividade física, no seu desempenho esportivo, no seu desempenho sexual, por exemplo. A dor, ela só está te avisando que tem algo de errado e você tem que ser capaz de internalizar essa mensagem para descobrir em que área da vida você não está dando atenção para que você sinta dor. Então, se a gente for para a definição de dor, ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesão real ou potencial. Veja bem enquanto essa definição, lesão real ou potencial. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Quando eu era estagiário, eu estava no Roberto Santos, que é um grande hospital referência em neurologia aqui do SUS, em Salvador. Eu estava esperando o ônibus para voltar para casa depois do meu estágio e eu presenciei um acidente. Um acidente onde um carro tocou no motoqueiro e esse motoqueiro foi arremessado contra o poste e ele foi arremessado e quando ele bateu no poste, a coluna dele fez assim, ó, a cabeça foi para um lado e a perna foi para o outro. Quando eu vi aquela imagem, eu paralisei. Eu conhecia as imediações ali do Cabula, porque meu pai morava ali no Cabula 4, mas eu não conhecia as imediações do Saboeiro, que era o bairro logo depois do Cabula 4. Naquele momento que eu presenciei aquele acidente, aquilo foi tão aversivo para mim que eu tive ânsia de vômito. Eu tinha certeza que aquele cara não tinha salvação. Para mim, ele morreu no local, eu não soube aquela história, eu não soube a história até o fim, mas eu comecei a andar aleatoriamente e só parei na paralela. Ou seja, quem conhece Salvador aí, eu passei andando do Roberto Santos até o Saboeiro, passei o Saboeiro todo, desci a ladeira e parei na paralela, e na paralela eu peguei o ônibus para minha casa. Eu estava andando sem nem pensar, como se eu tivesse um estado de meditação. E quando eu cheguei na ladeira para descer para a paralela, eu vomitei. Mas, por que eu estou te falando isso? Porque eu quero transferir esse exemplo, e já volto para o tema, tá? Eu quero transferir esse exemplo para um caso que aconteceu de um pedreiro, né? Que estava numa obra e ele pisou num prego. E quando ele pisou num prego, o prego transfixou o pé dele. Ele pisou e o prego transfixou o pé. Ele estava de bota, ele olhou para aquela imagem, aquela cena, e foi tão aversiva a ele que ele urrou de dor. No que ele urrou de dor, o que aconteceu? Todos os mestres de obras, o engenheiro, os peões que estavam na obra começaram a ajudar ele a levar para o médico, né? Levar para a emergência. Quando chegou lá na emergência, quando a enfermeira passou a tesoura na bota, o que aconteceu? Quando elas cortaram a bota, o prego não tinha transfixado o pé dele. O prego tinha passado por entre os dedos. Não houve lesão tecidual, não houve lesão cutânea. E esse pedreiro, ele teve a experiência de dor. Lembre, dor é uma experiência condicionada do cérebro por um aprendizado que é associativo. Sinto dor e logo sinto tudo o que aconteceu ao redor no momento que eu tive o episódio da dor. Se você está passando por um divórcio aí agora e desencadeou uma dor de cabeça que você acha que é enxaqueca, não se engane. Não adianta você ir para neurologista, para ir para emergência, para fazer exame de imagem, tomografia de cabeça. Você está sob forte impacto emocional. Sua amígdala, sua ínsula, seu córtex cingulado e todas as estruturas cerebrais
todas as estruturas do sistema nervoso central estão detectando uma ameaça iminente de perda. E você vai entrar num processo de luto. E esse luto pode ser porque você perdeu um ente querido, ele perdeu a vida, ou porque você se separou do seu relacionamento. Ou você é mãe e viu sua filha passar no mestrado no exterior e você morou a vida toda com ela, e aí do nada sua filha vai para o exterior e você se vê sozinha, seu marido faleceu, você está sob estado de luto ou fuga. Seu sistema nervoso central está mega excitado. Então, eu acabei de te dar a explicação neurofisiológica da dor, para que você entenda que, no mínimo, você tem que considerar uma audácia um profissional olhar para sua cara e fazer assim, ó. Você tá vendo esse bonequinho vermelho aqui que está comprimindo o seu nervo? Sua dor é por causa dessa hérnia aqui. Vamos tirar a sua hérnia de disco. Quantos pacientes, inúmeros pacientes, fazem a cirurgia de hérnia de disco e fazem a dissectomia, a laminectomia, enfim, removem esse pedacinho aqui que está supostamente comprimindo o nervo e continuam com dor? Eu vou te dizer, 46%. Ou seja, de cada 2 pacientes que fazem a cirurgia para dor na coluna crônica, dor há mais de 3 meses, um continua com dor, segundo as mais recentes pesquisas científicas. Porque, mais uma vez, eu volto lá no início da live para te falar que existem várias coisas obliterando esse canal neural aqui. Aqui é só um modelo, mas dentro do seu corpo tem vaso, tem gordura, tem ligamento, tem um bocado de coisa aqui que pode apertar e aprisionar esse nervo. Outra coisa, esse nervo não vem só até aqui. Esse nervo passa em todos os seus órgãos internos, na genital, e desce até seu pé. Nesse caminho que o nervo faz pelo seu corpo, existem diversos pontos de aprisionamento, que a gente chama de pontos de entrapment. Esses pontos de entrapment podem também aprisionar o nervo e esse aprisionamento gerar sintomas radiculares, gerar aquela dor que irradia para a glúteo, que irradia para a coxa, que irradia para testículo, que gera dor no ato sexual da mulher ou do homem. Assim como na cervical, esses nervos podem irradiar dor para a articulação temporomandibular e você está com o dentista há 3 anos e não melhora da dor na boca. Porque o problema está na cervical, porque o problema está no seu ombro, né? Porque tinha ligação entrando, eu não tinha colocado no modo avião, então agora ninguém mais vai interromper a live não, beleza? Então, existem nuances que, no mínimo, é audacioso um profissional, seja médico, fisioterapeuta, educador físico, te dizer que o seu problema é por causa da hérnia, que o seu problema é por causa da artrose, que o seu problema é por causa do disco degenerado, do abaulamento discal. Existem esses casos? É claro que existem. Como eu falo para vocês sempre, de 6.400 pacientes que eu atendi em 8 anos, mais de 6.400, eu conto na palma das 2 mãos quantos foram encaminhados para a cirurgia. Isto é, quantos chegaram aqui e na avaliação a gente definiu um tratamento e falou para ele, olha, mesmo assim, você fazendo tudo que eu estou falando, indo no anestesista, fazendo bloqueio, tomando a medicação, você ainda assim tem 12% de chance de cair no grupo que vai precisar operar. Mas você tem 88% de chance de melhorar absurdamente o seu problema e sair da cirurgia. Então a decisão é compartilhada. Você confia na minha abordagem e poderá fazer a minha abordagem? Quer tentar? Tentamos. Assim como existem alguns desses pacientes que já na avaliação foi identificado um déficit de força absurdo com drop foot ou com perda de preensão palmar, com dormência e formigamento progressivamente piorando, tensão neural adversa que não responde a movimento e foram encaminhados logo de cara para uma avaliação de um neurocirurgião ou de um cirurgião ortopédico de coluna. Porque já na avaliação a gente é capaz de identificar se esse paciente tem um prognóstico ruim e vai precisar se submeter a um procedimento um pouco mais invasivo, como por exemplo um bloqueio transforaminal, um bloqueio interlaminar, um bloqueio simpático, um bloqueio, enfim, esqueci o nome, ou até candidato a uma cirurgia. Explicado todo esse panorama neurofisiológico, explicado o paradigma da doença, da lesão e da inflamação, os anos foram passando e nas 2 últimas décadas, especificamente, o ensino profissional nas graduações de medicina e de fisioterapia, principalmente, começaram a receber uma metodologia de ensino chamada PBL.
Problem Based Learning, onde os alunos recebiam tutorias, mentorias e tinham o seu aprendizado baseado em problemas reais, baseado em problemas que o tutor direcionava para que os alunos pesquisassem e trouxessem as discussões para as aulas. Essa metodologia ela tem evoluído, mas não são todas as faculdades que abordam o PBL. Infelizmente, muitos alunos ainda ficam naquela: professor, eu preciso do slide para acompanhar a aula. Professor, eu preciso de um material de apoio para me guiar. Você tem um material em PDF que possa mandar para mim? Gente, o que a gente mostra aqui é apenas a base para que você vá buscar o conhecimento. A preguiça, a vergonha de se expor, mostrar o seu conhecimento e buscar novas áreas de conhecimento, até para contestar tudo que eu estou falando aqui, vão fazer com que vocês fiquem, infelizmente, estagnados. Ponto. Dado o meu puxão de orelha de sempre, toda live tem puxão de orelha, eu preciso que você entenda que nas 2 últimas décadas o ensino em fisioterapia e medicina evoluiu, principalmente por causa de uma abordagem chamada PBE, que é a prática baseada em evidências, isto é, para eu submeter o meu paciente com dor musculoesquelética a um tratamento, este tratamento ele tem que, obrigatoriamente, ter sido testado previamente em indivíduos que não fizeram nada, em indivíduos com problema que não fizeram nada, e comparado com indivíduos com o mesmo problema e que fizeram o tratamento. Então vamos simplificar para que você entenda. Se eu venho da Argentina com meu brochezinho, com jaleco rosa, com a percepção de autoridade para o Brasil e digo: olha, eu tenho vários casos cirúrgicos que saíram da cirurgia com o meu tratamento de ozonioterapia. Eu coloco ozônio no nariz, eu coloco ozônio intramuscular, eu coloco ozônio via retal e os meus pacientes melhoram. Ora, você está me vendo aqui numa rede social com quase 100 mil seguidores, com meu jaleco boladão, falando com propriedade sobre um tema específico, logo você acredita em mim. Só que você não vai pesquisar se o que eu estou falando é PBE, é baseado em evidência. E aí o que acontece? Existem vários profissionais que estão vendo que é muito mais lucrativo prometer esses milagres e pagar o curso do argentino que te ensina a ozonioterapia para dor. E aí você vai faturar para casa de 100 mil, para casa de 200 mil, em um ano você vai faturar R$1 milhão só vendendo seu curso. E você vai se perceber como mais autoridade ainda, porque você está tendo cada vez mais alunos. Só que esses alunos estão propagando um tratamento que, baseado em evidência, não funciona. As sociedades de medicina, de odontologia, já se posicionaram. Ozonioterapia só funciona para dentística. Apenas dentistas praticam ozonioterapia baseada em evidência para problemas dentísticos. Se um fisioterapeuta está falando para você, ou se um médico está falando para você que a ozonioterapia vai tratar a sua dor cervical, você está sendo enganado. E dos dois, ou ele é charlatão, sabe disso e continua vendendo porque dá lucro, ou ele é ignorante. Ignorante não no sentido de grosseria, de uma palavra aversiva, mas ignorante no sentido de não ter tido acesso ainda ao conhecimento da PBE, que comparou indivíduos que não fizeram nada versus indivíduos que fizeram ozonioterapia. E aí nos dois grupos, os dois grupos melhoraram igual, ou seja, ozonioterapia placebo para dor. Gente, e cirurgia? A mesma coisa. Sham Surgery. Depois vocês buscam aí no Google, se vocês não tiverem preguiça e quiserem sentar para ler, Ian Harris, Surgery, The Ultimate Placebo. Comprem o livro na Amazon, leiam o livro, baixem no Kindle, se tiver limitação da língua, use o Google Tradutor e assistam no Netflix Operação Enganosa, né? É obrigatório para que você assista, para que você entenda que existem estudos controlados feitos por médicos, porque parece, muito seguidor, muito hater, já me abordou como se eu fosse contra médicos. De jeito nenhum. Tenho grandes amigos médicos, profissionais dos quais eu tenho orgulho, levo meus pais neles, sabe?
não é nada da profissão fisioterapia versus a profissão medicina. É a questão de qual profissional trabalha baseado em evidência e qual profissional trabalha baseado em achismo, em empirismo, em esoterismo, entende? Então esses estudos nos quais eu estou falando, eles foram feitos por médicos. Então existem estudos que pegaram assim, por exemplo, você tem dor no joelho e aí foi no ortopedista, o ortopedista fez uma ressonância do seu joelho, a ressonância achou lesão meniscal, achou lesão ligamentar, achou condropatia patelar. E ele falou, olha, a sua degeneração meniscal está muito avançada, a gente tem que fazer uma meniscectomia por via artroscópica para limpar os fragmentos. Aí você já entende que no seu joelho, o que é que você entende com esse termo? Você entende que dentro do seu joelho existem fragmentos de corpos livres que estão alterando sua articulação. Ou seja, você instantaneamente entende lá no subconsciente, eu preciso disso aí. Eu preciso dessa artroscopia aí para fazer a limpeza do meu joelho. Aí o que é que o estudo fez? Pegou pacientes que têm alteração de imagem sintomática, meniscal, e submeteu à cirurgia. E pegou esses mesmos pacientes que têm alteração na imagem sintomática do menisco e submeteram ao ritual cirúrgico. Qual que é a diferença? Na cirurgia, você vai fazer todo o procedimento pré-operatório, exames cardiológicos, para saber se sua recuperação tende a ser bom, profilaxia de trombose, você vai fazer todo o procedimento pré-operatório, toda a consulta pré-anestésica, vai fazer todo o ritual, vai ser sedado, vão fazer uma incisão, mas não vão limpar os fragmentos. Quando você acordar da sedação, você tem a sensação clara e óbvia que você foi operado, só que você não sabe disso. E o outro grupo, de fato, fez todo o ritual e fez a cirurgia propriamente dita. Pegaram essas pessoas e acompanharam ao longo de 6 meses, ao longo de 1 ano e ao longo de 2 anos. Os dois grupos melhoraram igual, o que operou e o que não operou. Isso acontece não só para joelho, isso acontece para coluna também. Então, Caio, o que você acha disso? Você acha que o ritual pré-cirúrgico gera um gatilho psicológico e o paciente tem a sensação que foi tratado e que isso vai fazer a cura, o controle do problema dele? Pode ser que sim. A gente vai ficar só aqui no campo teórico, a gente não sabe sobre mecanismo, a gente sabe sobre o desfecho. O meio do caminho, dane-se. Eu não quero saber que eu botei o movimento e meu paciente melhorou, por quê? Eu quero saber que eu botei o movimento, ele diminuiu a dor segundo a percepção dele e ele aumentou o tamanho do movimento que estava obstruído, que estava bloqueado, que ele não conseguia fazer. Ele melhorou a função de carregar o neto no colo, ele melhorou a função de amarrar o cadastro, ele melhorou a função de vestir uma cueca, de levar a mão à cabeça para pentear o cabelo sozinho, a vovozinha, de levar o garfo à boca, aquele paciente com dor no ombro neurológico, que você acredita que o problema é o AVC dele, que não tem jeito, mas às vezes secundário ao problema neurológico, temos um problema ortopédico, o paciente pode ter dor pelo problema ortopédico e ser uma dor química não inflamatória por manutenção tissular, que você vai colocar um movimento simples e o paciente vai melhorar daquela dor no ombro e vai conseguir levar o copo à boca. Quantos casos a gente já não atendeu assim? Então, por que eu estou falando tudo isso com você? Para você erradicar da sua cabeça, literalmente, que o seu problema é inflamação, lesão ou doença. Caio, existe esse problema? Existe. Menos de 5% dos casos. Menos de 5% dos casos realmente é uma lesão, realmente é uma inflamação, realmente é uma doença. Realmente é secundário, é um trauma, que é um acidente. Mas 95% dos casos não tem nada disso. E aí, explicado todo o processo neurofisiológico da inflamação aqui nessa live, eu quero que você entenda o seguinte. Quando eu pego no meio da quimiotaxia que meu corpo está lá degradando o tecido ruim para reparar aquele tecido e coloco um anti-inflamatório, por exemplo, coloco um celecoxib, um arcóxia, comumente prescrito por médicos, né? Eles vão lá na ciclooxigenase seletiva, vão lá na ciclooxigenase 1 e 2, inibe uma dessas ciclooxigenases, inibe a produção de prostaglandina e inibe a quimiotaxia, inibe o deslocamento de macrófago para aquela região. Ou seja, você está atrapalhando o processo de autocura do seu corpo. Porque você está preocupado com a sua dor.
Você quer parar de ter dor, você não entende a dor como um alarme e que seu corpo está reparando alguma coisa que está errada. Você entende como um sintoma desconfortável que não vai deixar você trabalhar, que vai tirar sua concentração, que vai trazer depressão, que você não vai fazer sexo com o marido, vai dar mais uma vez a desculpa que está tendo enxaqueca, né? Porque você não entendeu como o seu corpo funciona. Uma vez que você entende isso, você recebe o sintoma dor com tranquilidade. É o que eu ouvi de um paciente que eu atendi hoje. O paciente que eu atendi hoje chegou para mim e falou: olha, viajei para Gramado, fui lá, fiz patinação no gelo, parece que algum movimento voltou a dor toda igualzinha. Mas você fez o meu movimento? Fiz, estou fazendo 3 vezes por dia. E tá melhorando? Rapaz, tá melhor do que aquele dia, mas a patinação fez eu piorar. Eu entendi. Nesse momento, o que aconteceu com ele? Ele gerou um aprendizado associativo. Ele teve a experiência de dor e associou a experiência de dor à patinação no gelo. Quer dizer que a patinação no gelo causou a dor nele? Não. Quer dizer que ele já tinha um problema e foi submetido a uma demanda musculoesquelética, que é a patinação, que requer muito equilíbrio, mudança de direção, estabilização, ativação do core, né? Muita ativação de estabilizadores, que é contraindicado para quem tem dor lombar irradiada. Quanto mais ativação abdominal, mais o paciente perpetua o problema. Não quer dizer que ele piore, mas ele não melhora. Ele continua perpetuando o problema que poderia ser simples e resolvido facilmente. Ele está cronificando porque ele está com excesso de ativação abdominal. Está fazendo bracing para se estabilizar na atividade. Só que aí ele me falou uma coisa que mudou o jogo, mudou a parada para ele. Olha, antigamente, antes do nosso primeiro tratamento, ele já tinha tratado uma condição torácica com alteração de respiração. Ele tinha dificuldade de respirar com uma secundária, uma dor torácica. Tinha tratado há 3, 4 anos atrás, salvo engano. E ele tinha na memória aquela ideia que eu passei para ele de que, pô, caramba, eu tô com dor, mas não vou fazer que nem da última vez, que eu fui em tudo que é médico, fiz exame de tudo que é parte do corpo. Eu vou logo em Caio, porque Caio vai me avaliar, porque isso pode ser músculo esquelético. A possibilidade de ser músculo esquelético o tranquilizou. Reduziu os gatilhos de ansiedade que ele tinha da experiência passada de dor. E isso fez com que ele tivesse calma. E o fato dele ter calma ajudou no processo terapêutico dele. A gente avaliou novamente depois da viagem dele, encontrou um movimento, colocou uma pressão, mais força no movimento, e ele saiu daqui sem dor. Agora vai manter esse movimento em casa para voltar na semana que vem. Então, assim, lesão, doença e inflamação não são definitivamente as únicas coisas que produzem dor. Por que, Caio, que eu continuo com dor mesmo tratando a inflamação? Porque a inflamação é culpada da dor em menos de 5% dos casos. Quando o paciente tem uma síndrome miofascial, uma doença reumática propriamente dita, que ele está com inflamação sistêmica, que além da inflamação sistêmica, ele está sedentário, ele está obeso, ele está comendo industrializados, ele está com alteração intestinal, que é o maior regulador de serotonina do corpo humano. Ou seja, ele não tem a capacidade endógena de produzir controle da dor, por causa que todos os fatores no contexto da vida dele estão levando ele para um estado de inflamação persistente e crônica. Esse paciente precisa ser tratado pelo médico também, porque além de continuar ativo com exercícios específicos que até produzam ou aumentem a dor dele, mas que não deixem ele pior depois, ele precisa estar medicado, porque ele tem uma doença inflamatória, e doença se trata com remédio e mudança de estilo de vida. Então é aquela coisa, tem muita gente que é obeso e acha que vai tratar tudo do modo mais lindo possível, com alimentação, mudança de estilo de vida, mas esquece que a obesidade é uma doença, que o cara não é obeso porque quer. O cara reconhece que ele tem um estilo de vida, entra num estado de contemplação, sabe que precisa mudar, mas ele não consegue. Ele até segura 7, 8 dias, mas depois ele quebra todo o estilo de vida, a mudança de estilo de vida, toda a questão de dieta dele, porque ele tem uma doença e ele não está sendo tratado como tal. Então a mesma coisa é na dor crônica. Se você tem dor há mais de 3 meses, você já tem automaticamente você já tem uma alteração de percepção no cérebro.
Então é aquele paciente que você pergunta assim, Caio, você pergunta assim, Mestre Jones entrou aí, pergunta, Mestre Jones, onde é que dói? Nayara entrou aí, Nayara, onde é que dói? Ai, dói aqui no meu pescoço, mas eu não sei direito onde é porque às vezes ela vai para lá, às vezes ela vai para cá, porque a dor crônica gera alteração da percepção do cérebro. Por isso que você tem que estar com um tripé, com o seu celular com a câmera ligado, quando estiver avaliando o paciente. Você fala para o paciente, olha paciente, a gente trabalha com antes e depois. A gente precisa te mostrar o que você melhorou. Porque às vezes o paciente com dor não percebe o que está melhorando. Ele chega com aquela expectativa, eu não quero ter dor nunca mais. E se alguém te prometer isso, tá te enganando. Porque dor não tem cura, tem controle. No momento que você abandonar as orientações, no momento que você abandonar a mudança de estilo de vida, seu sistema nervoso vai entrar em estado de alerta e você vai produzir dor. Ponto. O tratamento é para controle da dor. A gente modifica o estilo de vida, faz a dor fazer sentido para o paciente, trabalha a exposição gradual, no movimento que o paciente tem bloqueado, com medo, por causa de crenças equivocadas ou de profissionais de saúde que passaram informações completamente não baseadas em ciência. E depois a gente faz o lifestyle change. A gente muda, dá as orientações para mudar o estilo de vida. E isso é um ponto que a gente precisa discutir. Por quê? Quando o paciente olha para mim e me vê com um porte relativamente atlético, vê meus stories fazendo atividade física todos os dias, vê eu sendo acompanhado por um nutricionista, vê eu indo semanalmente numa psicóloga, ele percebe que o que eu estou falando é o que eu faço. E isso gera muita credibilidade quando eu vou orientar o paciente. O paciente realmente sabe que eu estou skin the game na parada. Eu não faço o que está no livro, o que está no artigo, sem estar praticando aquilo. O que eu passo para você é o que eu vivo. E isso tem uma coisa que não é mensurável, sabe? Aí, por exemplo, há 4 anos atrás, eu estava completamente obeso, com 126 quilos, fumante, hipertenso, e meus stories eram em McDonald's. Minha rede social estava no McDonald's, estava na balada de madrugada, estava em paquerinha de madrugada. Aí o paciente sentava aqui e eu falava, você precisa fazer atividade física, você precisa se alimentar melhor, você precisa gerenciar o estresse. Ele olhava pra minha cara assim e eu sentia, sabe? O paciente falava assim, caramba, você faz isso? Eu não esqueço, quando eu saí da graduação, graças a Deus eu trabalhei logo no dia seguinte, né? Mas o meu segundo emprego foi numa grande empresa de fisioterapia domiciliar aqui da cidade, que já está interestadual, não está mais só aqui em Salvador, enfim, eles cresceram muito. E eu atendia muita gente nessa empresa, mas eu sem carro, eu saía de casa às 6 da manhã e voltava às 10 da noite. Eu ganhava cerca de 8, 9 mil reais nessa época. Para quem estava saindo da faculdade, Ave Maria, nunca vi tanto dinheiro em minha vida. Só que eu era fumante, velho. E eu fumava antes de dormir. E eu achava que usar um house na boca, passar o Listerine de manhã, ia tirar o cheiro. E aí eu atendi um dos pacientes mais importantes dessa empresa. Um grande advogado, dono de um dos maiores escritórios de advocacia daqui. E ele fez uma queixa para o meu líder, né? Falando, Caio tava com cheiro de cigarro aqui. Não mande mais Caio para minha casa, não. E aí quando o líder me ligou, ele falou assim, Caio, você fuma? E aí eu fiquei sem ação. Falei, fumo, por quê? Eu, não, porque seu pacientinho, fulaninho, falou que você estava cheio de cigarro e pediu para que a gente não mandasse mais você na casa dele. Eu falei, caramba, me perdoe e tal. Naquele momento, o momento que eu tive o aviso que eu poderia ser demitido por um estilo de vida ruim que eu praticava, aquilo ali mudou uma chave na minha cabeça, que eu comecei eu voltei pro karatê, eu comecei a fazer musculação, eu comecei a correr, eu fui praticante de triatlon por 2 anos, agora eu faço só musculação, enfim, eu realmente, alguma coisa mudou a chave na minha vida. E essa mudança de chave, sem sombra de dúvidas, ajuda na adesão das recomendações que eu faço para meus pacientes. Então, assim, respondendo sincero e honestamente a pergunta dessa live, você continua com dor tratando a inflamação?
Porque dor é contexto. Porque dor é sua vida. Não é o punho que está doendo e você acha que é síndrome do túnel do carpo. O cotovelo que está doendo e você acha que é epicondilite. Aí vai num terapeuta holístico e fala, você está com dor de cotovelo. Né? O ombro está doendo por causa de uma tendinite, uma bursite, porque minha vovó está com o tendão do ombro rompido. Eu tenho um paciente de 74 anos que tem 3 tendões do manguito rotador rompido. Chegou para mim sem conseguir vestir a camisa sozinha, coçar, pentear o cabelo sozinha. E a gente encontrou um movimento no pescoço dela que fez ela melhorar 90% da elevação do braço com menos dor. E hoje ela é funcional mesmo com 3 tendões rompidos. Eu quero te dizer que quando a estrutura do seu corpo lesiona ou rompe, existe um processo neurofisiológico chamado neuroplasticidade. O seu cérebro vai entrar em uma briga constante, excitatória, para fazer aquela função ser compensada na mesma tarefa. Então já existiu pacientes que tinham dificuldade de alcance, de, por exemplo, pegar um copo na frente e levar até a boca, porque doía o ombro e ele despencava o braço. E a tarefa foi repetir isso, mas repetir exaustivamente. E aí a paciente percebeu que na 7ª, na 10ª repetição, a dor começou a diminuir com a repetição do alcance. Como é que pode, Caio? A primeira vez meu braço praticamente despencou. Você está me pedindo para repetir mesmo com dor, tá doendo. Chegou na 8ª repetição, começou a doer menos. Na 15ª começou a ficar mais fácil. Na 20ª ela já não estava sentindo dor. Caio, o que aconteceu? Minha paciente querida, maravilhosa, obrigado por confiar no meu trabalho. Eu quero te dizer honestamente, eu não faço ideia do que aconteceu. Porque eu não sei sobre mecanismo. O que a gente conhece do cérebro é 5%, porra. Tem 95% da neurologia para ser explorada que a gente não entende ainda. Então, quando o seu cérebro está brigando para orientar uma tarefa, não importa como você execute aquela tarefa, importa que aquela tarefa seja feita. Então, se ele está fazendo isso, compensando, usando o trapézio, mas executa a tarefa, ponto para o paciente. É uma visão que eu amo de uma filosofia que eu pratico muito, chamada PNF. Que é a abordagem positiva, é ressaltar a habilidade que o paciente tem e não notar as deficiências. E quando você aborda o paciente assim, cognitivamente, fica muito mais fácil tratar o paciente. O paciente entende o problema, o fato dele entender o problema tranquiliza ele. Então, hoje, por exemplo, a gente atendeu uma paciente que chegou com 12 sacolas de exame de imagem. Caio, você olhou alguma? Não olhei nenhum exame de imagem dela. Caio, como assim você não olhou? A paciente trouxe 12 exames de imagem. A paciente tinha hérnia de disco na cervical, tendinite do supraespinhoso no ombro, epicondilite no cotovelo, túnel do carpo no punho, tendinite do glúteo no quadril, né? Condromalácia patelar do joelho e degeneração talocrural no tornozelo. Agora me diga, que ortopedista é esse, né? Que profissional da saúde é esse? E gente, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo uma crítica aqui à classe médica de ortopedistas. Eu conheço ortopedistas maravilhosos que eu encaminho meus pacientes que não respondem a movimento. Não é a classe, mais uma vez, é o profissional que não trabalha baseado em evidência. Que profissional da saúde é esse? Que avalia uma paciente e pede exame de imagem para todas as articulações. Você acha que ele está pensando no cuidado centrado no paciente ou ele está pensando no faturamento da clínica, consultório, hospital, seja lá em que diabo esse profissional estava atendendo? Porque você entra na emergência hoje, se você não tiver plano de saúde, você paga R$500. Se você fizer um exame de imagem, sobe para 1.200. Se botar contraste, sobe para 1.800. Se for artro ou ressonância, meu Deus, R$3.000. E a cada procedimento vai onerando o seu custo e o hospital vai lucrando. E a rede vai lucrando. E você acha que é fácil chegar aqui na rede social e falar todas essas coisas? É fácil, mas a gente recebe muita porrada no direct. Se eu abrir meu direct para você aqui de hater, você chora. Você tá domingo recebendo um bocado de mensagem desaforada de um bocado de maluco que não entende o que você está falando, não entende que a missão é conscientizar a sociedade sobre o que está de errado e o que não gera benefício para os pacientes, definitivamente.
Gente, eu quero encerrar essa live. Se você tiver pergunta, manda aí na interrogação ou nos comentários que a gente para responder. Eu quero encerrar essa live falando o seguinte: diagnóstico só é útil quando muda o tratamento do paciente. E eu gosto de dar sempre o mesmo exemplo. Se você chega com um AVC na emergência e você tem um diagnóstico de um AVC isquêmico, o anticoagulante salva a sua vida. Se você chega na emergência com um AVC e a ressonância magnética mostra que seu AVC é hemorrágico, o anticoagulante mata você. Ou seja, o diagnóstico ele tem utilidade clínica para mudar definitivamente o tratamento e possivelmente o desfecho final do paciente. Porém, todavia, entretanto, se você chega na emergência com dor de coluna e não teve trauma que é do acidente, e não tem febre junto com a dor, e não tem incontinência urinária, não tem dormência e formigamento nos braços ou nas pernas, ou até tem, mas ela não vem de piora progressiva. Você consegue ficar na ponta dos pés, você consegue ficar nos calcanhares, você tem pressão palmar, você aperta seus antebraços com a mesma força dos dois lados, né? Se você chega na emergência com dor na coluna e não tem esses sinais, que são clínicos, a gente não precisa de exame de imagem para isso. Não interessa se você tem hérnia, se você tem artrose, se você tem protusão, se você tem degeneração, se você tem espondilodiscoartrose, se você tem bico de papagaio, o que mais que tem aí, pessoal? Fala aí nos comentários o que tem mais que aparece em imagem. Toda essa miscelânea de alterações que são encontradas na imagem não justificam sua dor. Então, o diagnóstico de imagem, ele não muda o tratamento em 95% dos casos. E, consequentemente, não quer dizer, muda o desfecho final. Porque o paciente que faz ressonância antes de 6 semanas após um episódio de dor, ele tende a ter mais medo, evitação, catastrofização, ansiedade, preocupação, excitação do sistema nervoso central, mais percepção de dor. Então, fazer uma ressonância antes de 6 semanas... Voltamos. Fazer uma ressonância magnética antes de 6 semanas de um episódio de dor tende a agravar o quadro do paciente. Eu espero que não tenha sido difícil entender tudo isso que eu estou falando aqui. E que se foi difícil, você vá lá no podcast do Spotify, vá lá no podcast da Apple Podcasts, escute de novo esse podcast, vá lá no YouTube, assista novamente, acelere a velocidade para 1.5, para 2x, assista 3 vezes. Porque a cada vez que você assiste, antes de dormir eu vou assistir tudo isso aqui de novo, para saber o que é que tem que melhorar. É um ritual meu. Toda vez que eu faço um podcast, boto aqui nas redes sociais, antes de dormir eu assisto ele de novo, para ver que ponto eu exagerei, né? Poderia ter melhorado um pouco a comunicação, né? Um aperfeiçoamento contínuo, para ver em que ponto eu esqueci de falar alguma coisa que era importante, e eu vou anotando para ir aperfeiçoando os próximos vídeos. Então a gente, é uma coisa que eu falo para meus alunos, né? A comparação é comigo ontem. Não é com um top player que está em São Paulo, numa clínica, cobrando R$1.000, atendendo 10 pacientes por dia de segunda a sexta. Não é com ele que eu tenho que me comparar. É comigo ontem. Então você que está aí no interior, está cobrando, sei lá, R$50, R$70 na sua sessão, não é porque eu cobro 330 que você tem que se comparar comigo, cara. Você tem que se comparar com o dia anterior, com você ontem, com quando você começou, para você ver que a sua evolução, ela não é vertiginosa numa linha reta, ela é num gráfico de eletrocardiograma. Você tem picos e vales, e toda vez que você estiver no vale, você vai tender a achar que está estagnado na profissão. Só que esse vale, olhando para o seu baseline, você ainda está melhor do que o baseline. Por que eu estou dizendo isso? Porque, mais uma vez, eu comecei cobrando 60 conto na sala da minha casa. Os pacientes faziam fila na portaria. E eu fui crescendo. Eu comprei uma maca com um cartão emprestado de um namorado de minha madrinha que precisava de atendimento e me pagou atendimento através de uma maca. Você saca isso? O primeiro instrumento que eu tive de fisioterapia foi um amigo meu que passou o cartão dele para comprar porque ele precisava de atendimento. Então, gente, pare de comparar o seu bastidor com o palco alheio. É você contra você ontem.
Valorize cada ponto da sua evolução. Pelo amor de Deus. Recados finais. Não vi perguntas, né? Se tiver pergunta, manda aí. Recados finais. Mais uma vez eu quero falar para você que nós estamos aperfeiçoando continuamente, toda semana, todos os nossos programas educacionais. Então temos a formação Spine, temos a formação BeExpert e agora temos a mentoria Expert. Por que eu estou te falando isso? Porque mais uma vez, no dia 27 de agosto, a gente vai abrir 20 vagas para a formação BeExpert. O meu curso completo de avaliação e tratamento da dor musculoesquelética em todas as articulações, com o viés neurocientífico, cognitivo e de movimento. Ponto. Dia 27 de agosto, às 5 da manhã, a gente vai abrir as inscrições para o geral. Facebook, Instagram, YouTube, vai ser divulgado. Mas um dia antes, no dia 26 de agosto, a gente vai abrir as inscrições privadas só para quem está na lista de espera, com uma condição muito especial. Então, se você é aluno e tem interesse em aprender comigo, como eu faço, e ter o meu suporte quinzenal por 1 ano, você vai clicar no link do meu perfil e vai lá na lista de espera da formação BeExpert. Lá no link do perfil, você vai entrar no Telegram. Já temos 16 membros, serão apenas 20 vagas, temos 16 interessados. Então, o que acontece comumente? Comumente, quando chega lá na véspera do lançamento da formação, que eu abro as 20 vagas, tem 80 a 100 profissionais interessados. Então, se você quer garantir a sua vaga, entra logo no Telegram para receber as orientações de como vai ser no dia 27 de agosto. Beleza? Então é isso, pessoal. Deixa eu ver quem ficou aí para falar com todo mundo. Grande Lara Martins, aluna Spine. Fabiana Krause, aluna Spine. Juliana Girardi, ainda não é aluna. Giovanni, ainda não é. Matheus, quando é que vai virar aluno, Matheus? Pelo amor de Deus, viu? Vamos nessa. Johnson Mourão, primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Daniel Góes, Juliana Vieira. Érica, grande Vini Dias, amanhã estamos aí treinando duríssimo. E Marco Nascimento. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. Movimento é vida.